Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só galera, hoje eu vou trabalhar com vocês um conceito extremamente importante de altíssima relevância, que é de fato as tendências, né? Muita gente entende isso como extremamente básico, porém, galera, é muito importante, né? A gente entender a força de um movimento, entender se a gente está diante de um movimento forte, de um movimento fraco. Isso é muito importante. E cara, qual que é o foco principal desse vídeo, desse conteúdo? Galera, como que a gente trabalha com alinhamento, né? O alinhamento entre as tendências. Eu particularmente enxergo sempre as melhores oportunidades quando a gente tem um alinhamento de um macro com micro, um tempo gráfico com outro, né? Então a gente tem que estar buscando esse alinhamento, não só um alinhamento das teorias de mercado, como também um alinhamento dos tempos gráficos. E quando a gente começa a aprofundar nessa questão da fractalidade, né, do mercado ser fractal e a gente ter vários tempos gráficos, a gente começa a perceber que a gente vai ter várias tendências também, né? Então a gente dominar a questão das tendências e identificar a força de cada tendência em cada tempo gráfico que a gente está observando, cara, isso é de extrema importância justamente para a gente buscar esse alinhamento de um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor, porque sempre um tempo gráfico maior vai exercer força sobre um tempo gráfico menor, então a gente tem que trabalhar com essa questão, né, de força de um tempo gráfico maior sobre o menor e com o risco retorno, né, o time muito bom que o tempo gráfico menor nos proporciona. Então, a gente tem um time muito bom, né, que é aquele momento onde a gente monta, de fato, a operação, clica no mouse e entra no trade, é o time, né, o momento que você entra, isso tem que estar alinhado com um tempo gráfico maior, porque é ele que vai comandar a festa, porque o macro comanda o micro, porém a gente precisa desse alinhamento justamente por conta do time, né, galera, o momento de entrar no trade. Então, para a gente ter um time muito bom, a gente tem que ter um aprofundamento numa série de conceitos, e um primeiro deles, sem dúvida, é a questão das tendências. Então vamos trabalhar um pouco isso, galera. Vamos entrar um pouco nessa questão das tendências. Vamos estudar aqui um cenário bem atual no Bitcoin, né? Vai ser bem atual por conta dessa movimentação de alta que a gente teve no mercado. Então bora para esse conteúdo, bora para o vídeo. Galera, grupo do Telegram, estou gerando vários conteúdos lá. O link está aí na descrição para você entrar lá com a gente. Se você não faz parte, recomendo demais. Posto vários vídeos lá para a galera, análises mais recentes, né, das movimentações, possíveis movimentações, coisas que eu estou observando, uma série de conteúdos também, então o link tá aí na descrição. Eu acabei de entrar no Instagram também, né, galera? Eu não postava nada no Instagram, não tinha Instagram, e agora eu estou postando lá vários stories, reels e tudo mais. Então recomendo demais que você me siga lá no Instagram, o link tá aí na descrição também. E bora, galera, deixa o like, eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar demais, e bora pro conteúdo. Cara, o que a gente tem aqui, né? Nesse material, eu gosto de estar trabalhando dessa forma, fica bem objetivo. Tá bem no zoom, né? Tá bem grande aqui, para todo mundo entender muito bem. O que a gente tem, galera? A questão do fractal. O mercado ele é fractal. Isso significa que quando a gente tem um cenário macro, né? O tempo gráfico maior, por exemplo, o diário, cara, a gente vai ter as movimentações lá no diário. E se a gente for diminuindo o time frame, a gente vai perceber que as movimentações dos tempos gráficos menores formam as movimentações dos tempos gráficos maiores, né? Então, esse alinhamento é natural e o mercado ele é dividido em fragmentos. E os fragmentos são justamente a questão dos fractais, são os tempos gráficos, né, galera? Então, a gente dominar essa questão da fractalidade é um grande passo que a gente dá rumo à consistência no mercado, rumo ao alto nível do trade, né? A excelência no mercado, que é isso que a gente está buscando, sem dúvidas. Você só vai conseguir grandes resultados no mercado, você só vai conseguir viver do mercado e ir além, né? Mudar de vida com o mercado, porque é totalmente possível, né, galera? Isso é totalmente possível, só que exige esforço. Pensa, uma faculdade de medicina, cara, eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? Eu gosto de fazer essa comparação do trade com uma faculdade de medicina. Por quê? Cara, uma faculdade de medicina, ela exige transformação, né, galera? Exige muito mais do que só estudar, exige muito mais do que só técnica, existe uma transformação. Porque imagina, uma pessoa que sai ali com 18, 19, 20 anos da escola e entra numa faculdade de medicina, imagina o tanto que ela se transforma para sair dali como um médico, cara, que vai assumir extremas responsabilidades e por aí vai. Todo mundo sabe muito bem da questão dessa responsabilidade que um médico tem que assumir e tudo mais. Então, cara, imagina a transformação que essa pessoa precisa ter, né? Muito mais do que técnica, cara, muito estudo, muito esforço, muita pressão, muito tempo, né, ali, várias coisas, e além disso tudo, tem a questão das transformações. A pessoa precisa se transformar, ela precisa se tornar, ela precisa ser, né, galera?
Então, cara, a grande busca, no final das contas, é sobre ser e não sobre ter, né, galera? Então, a gente tem que buscar ser e não necessariamente ter. Por quê? Cara, o ter é consequência do ser. Então, seja, né? Seja um trader excelente, seja um trader de alto nível, busque essa transformação, porque você sendo, consequentemente, você vai ter, né? E a melhor forma de ter é por consequência do seu trabalho, de um trabalho bem feito, fruto, né, das suas atitudes bem tomadas. Isso é consequência do seu autodesenvolvimento, né, galera? Então a gente tem que buscar se autodesenvolver o tempo todo, porque, cara, nossos resultados vão ser sempre comparados, né? Nossos resultados vão ser sempre proporcionais ao nosso nível de autodesenvolvimento. Então a gente tem que focar nisso, né? A gente tem que focar em auto se desenvolver sem ansiedade de querer ser produtivo, né, galera? Querer ser produtivo no mercado significa que você precisa estar sempre estudando, sempre evoluindo, sempre fazendo boas análises, sempre entrando em operações que realmente você tem clareza, que você tem nitidez, que você tem intimidade com aquele tipo de movimento, que você encontra um alinhamento, que tem um grande contexto, né? É esse o momento de tomar boas decisões. A gente não pode querer ser produtivo se expondo no mercado, entrando em vários trades, em várias oportunidades, entre aspas, né? Porque as verdadeiras oportunidades, elas estão justamente no alinhamento. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, sobre essa questão de alinhamento ligado às tendências. Porque quando a gente começa a entender que o mercado ele é fractal, a gente tem vários tempos gráficos, a gente começa a perceber que a gente vai ter uma tendência no tempo gráfico maior, que pode ser que no tempo gráfico menor a gente esteja em outra tendência, isso é muito provável. E quando a gente está em tudo, em todos os tempos gráficos, na mesma tendência, né? Tá todos os tempos gráficos apontando para uma tendência de alta. O que a gente faz? Então, esse é o assunto principal desse vídeo e bora, galera. Olha só, o que a gente tem, né? Aqui, cara, o gráfico de 4 horas, né? Que é um exemplo de tempos gráficos e a gente tem uma nítida tendência de alta. O que é uma tendência de alta, galera? Topos e fundos ascendentes. O mercado ele não perde os fundos, né? Ele tem dificuldade de perder os fundos e ele tem facilidade de romper as máximas, romper os topos. Ou seja, ele vem se movimentando no movimento agudo, né? Um movimento de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Esse é o movimento de tendência de alta. E aqui a gente tem muito nítido, né? Esse movimento aqui é um movimento lá no 4 horas, por exemplo, um movimento de topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta. Beleza, a gente chega aqui nesse topo, galera, o que a gente tem? Um movimentozinho de alta aqui em vermelho e um movimento de baixa, tudo certo. Aqui embaixo, galera, é o último fundo válido, né? Então, cara, o preço ele pode cair até perder esse fundo e vai estar tudo saudável. Quando ele perder esse fundo, aí sim a gente começa numa característica nova, a gente pode entrar agora numa questão de topos e fundos descendentes, ou seja, uma potencial movimentação de reversão de tendência e agora a gente pode estar vindo querendo se movimentar de fato para baixa, né? Mas se até perder esse fundo, galera, a gente está numa característica saudável de movimentação de alta, topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente está caindo muito pouco no 4 horas. Porém, se a gente joga lá no 15 minutos, galera, né, para a gente buscar um alinhamento, para a gente buscar estar trabalhando com essas tendências em conjuntos e tudo mais, a gente está alinhando macro com micro, a gente vai perceber, galera, que a gente tem lá no 15 minutos, né, por exemplo, um tempo gráfico menor, a gente vai perceber que, cara, essa movimentação de sinha de alta aqui, ó, que a gente tem lá no 4 horas, aqui no 15 minutos representa esse movimento, tá? Esse movimento. E essa baixa aqui vai representar essa movimentação de baixa, né? Aqui a gente percebe que no 15 minutos a gente entrou numa característica nova, né? A gente vinha fazendo topos e fundos ascendentes alinhado aqui com a movimentação do 4 horas. Porém, aqui no 15 minutos agora a gente mudou a tendência, a gente teve uma reversão de tendência. Isso não significa que lá no 4 horas a gente vai reverter também. Não, cara, 4 horas só está dando uma correçãozinha, né? 4 horas só está corrigindo um pouquinho, olha só, caindo só um pouquinho, e no 15 minutos isso representa uma tendência de baixa já se iniciando, né? Uma reversão aqui, iniciando um potencial movimento baixista no 15 minutos. E se a gente refina ainda mais essa movimentação, galera, o que a gente tem, né? A gente tem um cenário aqui nos 5 minutos que representa uma grande tendência de baixa, né? Então, lá nos 5 minutos, só esse movimento do 4 horas, galera, representa uma grande tendência de baixa. Isso significa, galera, que se a gente tiver preso em um tempo gráfico micro, né? Muita gente faz isso, a galera do day trade, né? A galera do day trade puro fica muito presa lá no 1 minuto, no 2 minutos, e vai no máximo até os 5 minutos ali, e olha lá, a galera costuma ficar muito presa no 1 e no 2 minutos, né? E, cara, isso é muito perigoso, você tem que ter uma visão
mais macro, você tem que estar alinhando os tempos gráficos, você tem que entender que o mercado ele é fractal e você precisa navegar entre os tempos gráficos, né? Navegar entre os tempos gráficos é muito importante. O que significa navegar entre os tempos gráficos, galera? Duas coisas importantíssimas que significa isso, né? A primeira delas, galera, é a busca por clareza, né? A busca por nitidez. E aí, não necessariamente você vai estar alinhando macro com micro, mas você está navegando entre os tempos gráficos em busca de clareza. E o que significa isso? Olha só, vou desenhar aqui um cenário, vai ficar bem nítido. Imagina aqui que você está no gráfico de 1 hora, vamos supor. E aí, numa hora, você vê que o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, e aí ele começa a fazer uma movimentação meio assim, né? Começa a cair fazendo isso aqui. E aí você percebe que, cara, fica olhando, né, aquela movimentação, fica olhando, não está conseguindo ter muita clareza, não está conseguindo ter muita nitidez de o que está acontecendo ali, mas você está vendo que tem alguma coisa, e aí você começa a querer desenhar. E aí você busca aqui e você fala, cara, olha só isso aqui. Nossa, tem uma cunha aqui, né? Tá parecendo que a gente tem uma cunha, mas não está muito nítido, não está muito claro. E aí o que você faz? Você joga, por exemplo, vamos supor que você está no 1 hora aqui, você joga no 15 minutos. E aí chega lá no 15 minutos, você vê que, pum, tem uma cunha perfeita do 15 minutos. Ou seja, você enxergou uma movimentação lá numa hora, não estava nítido, e você veio refinando, ou às vezes a gente sobe o tempo gráfico também, não necessariamente você precisa abaixar o tempo gráfico para você ter clareza. Às vezes você precisa subir o tempo gráfico para você ter clareza, né, da movimentação. E aí você chega lá no 15 minutos, vamos supor, você percebe que, nossa, olha só, muito nítido, é uma cunha do 15 minutos. E às vezes você joga ela nos 5 minutos e ela fica ainda melhor, né? Ela fica ainda mais nítida. Então é esse o tempo gráfico que você vai estar observando e vai estar falando, cara, a gente tem uma cunha aqui no 15 minutos, ou então se ela ficar muito mais bonita lá nos 5 minutos, cara, é uma cunha dos 5 minutos. E essa busca por clareza na movimentação é extremamente importante. E esse é o primeiro ponto para a gente estar navegando entre os tempos gráficos. Então, o que significa navegar entre os tempos gráficos, galera? Significa isso. Primeiro ponto, buscar clareza, buscar nitidez. Às vezes você vai ter que diminuir o time frame para ter clareza, e às vezes você vai ter que subir o time frame. Elliott, a gente usa muito isso, né? Às vezes a gente está fazendo uma contagem e tá esquisito, cara, reduz o time frame, vê o que está acontecendo ali, talvez fique muito mais nítido, ou então sobe o time frame, né? Sobe o time frame que você vai ter uma perspectiva mais macro sobre aquela movimentação, potencialmente é uma movimentação de fato mais macro, então você vai ter muito mais clareza dela, você vai ver tudo de forma muito mais nítido em um tempo gráfico maior. Então você tem que navegar, você tem que brincar nos tempos gráficos, que isso vai trazer clareza, vai trazer nitidez e é essencial para você botar boas posições, para você identificar boas oportunidades, você precisa ter nitidez, você precisa ter clareza, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto da questão aí de navegar nos tempos gráficos? Cara, é o alinhamento, né? Aí é o alinhamento do macro com o micro. Por quê? O tempo gráfico maior, ele sempre vai exercer força sobre um menor. E aí, quais tempos gráficos utilizar, né, galera? Posso falar brevemente sobre isso, mas você tem que entender esse conceito. Um tempo gráfico maior sempre vai exercer força sobre o menor. Isso significa que você pode usar, por exemplo, lá no índice. Cara, o índice dá para usar muito bem o 15 minutos, os 5 minutos como macro, e aí você refina aquele estudo no micro, né, no 2 minutos, no 1 minuto, e você vai estar fazendo esse alinhamento de um macro com micro, sem problemas. Como também no mini índice da mesma forma, você pode puxar uma perspectiva lá do 4 horas, lá do diário, enfim, sem problemas nenhuma e ir refinando até tempos gráficos mais de execução, até os tempos gráficos menores, sem problemas. Às vezes você vai ter um viés lá do 4 horas que está muito lindo, ou seja, o 4 horas chegando, por exemplo, numa região de interesse, né? Às vezes ele está descendo, fazendo topos e fundos descendentes, e a gente tem uma região aqui embaixo, olha só, a gente tem uma região aqui embaixo de interesse, né? Posso botar aqui de demanda, só para ficar bem nítido. E aí, cara, o 4 horas está chegando nessa região, né? Ele está chegando aqui, e aí ele, pum, bateu aqui. Cara, joga lá no 15 minutos, nos 5 minutos, no 1 minuto, refina esse estudo e busca um gatilho de compra lá no micro, que vai representar possivelmente uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta, ela vai fazer o quê, galera? Ela vai fazer isso aqui? Pode ser, né? Pode ser, mas aí a gente vai observar a questão da força do movimento, como que esse preço chegou nessa região de demanda, como que esse preço está se desenvolvendo nesse novo movimento. É um movimento forte, é um movimento que está vindo apoiado
com volume, é um movimento que está harmonioso, né? O que significa um movimento harmonioso? Um preço alinhado com volume, né, galera? Se a gente tem uma harmonia entre preço e volume, isso significa que é um movimento saudável, que é um movimento forte. Isso é de extrema importância. A gente está avaliando se esse movimento vai ser um movimento longo, né, e vai gerar uma grande movimentação, ou então se ele vai fazer isso aqui, ó, e sem problemas nenhum dele fazer isso aqui. Por quê? Cara, aqui eu estou no 4 horas, né? Um exemplo. Esse desenho aqui, vamos supor que a gente estava no 4 horas. Então, cara, esse movimento aqui no 4 horas, olha só, exatamente esse cenário, né? É um movimentozinho pequeno aqui no 4 horas, mas lá nos 5 minutos, ou então se você tiver um índice, por exemplo, jogar no 2, no 1 minuto, cara, você vai estar surfando 2.000 pontos, 3.000 pontos numa movimentação pequenininha dessa, lá do 4 horas. Mas tudo, você não pegou uma oportunidade lá no 1 minuto, não. Você pegou porque o 4 horas bateu numa região de demanda, você buscou um refinamento em uns tempos gráficos menores, você identificou uma oportunidade alinhada nesse contexto. Qual o contexto? O contexto do macro está chegando numa região de demanda, né? E aí você tem todo um contexto, todo um alinhamento de tempos gráficos e das tendências. Por quê? Cara, se a gente tem, olha só, se a gente tem aqui mercado em topos e fundos descendentes, a maior probabilidade é que esse movimento continue dessa forma, a não ser que ele mude o caráter, né? E o que significa mudar o caráter? Cara, ele romper o último topo válido diante de uma tendência de baixa. Então, quando ele renova a estrutura, galera, aqui é uma estrutura, né? Isso aqui é uma estrutura, olha só. Isso aqui é um movimento, isso aqui é uma estrutura, né? E aí, quando ele renova essa estrutura, a gente tem aqui uma mudança de caráter, né? O CROC, o SHAO, o Change of Character, que é aquele CHOCH. Isso é de extrema importância, porque aí sim, agora a gente está revertendo a tendência no macro. E aí a gente tem que buscar agora por movimentos de compra. Dá para pegar uma venda aqui, né? Muita gente gosta de fazer isso, né? Cara, o macro está nessa posição, dá para pegar uma venda aqui? Dá, mas aí tem que estar muito bem dentro de contexto. E qual seria o contexto? Que você está em um movimento de onda complexa aqui. Uma movimentação de onda 4, por exemplo, né? Não vou entrar nessa questão, não vai ficar bem complexo, mas é quando a gente tem, por exemplo, uma mudança de caráter que ela está fora de contexto. Ou seja, ela não vai realmente reverter a tendência, é só um movimento corretivo de Elliott. Então a gente tem que estar atento a isso, que é o contexto de fato da operação, mas se a gente tem aqui uma digna mudança de caráter, o que a gente tem que buscar, galera? Principal, a gente tem que buscar a compra aqui embaixo, né? A gente tem que buscar a compra, estudar aqui essa movimentação de alta, buscar regiões de interesse aqui para o preço estar buscando e parando nela, né? Para a gente estar pensando em compras aqui, ó, para fazer uma movimentação dessa, tá? E aí é a mesma coisa, se essa movimentação ela vai se estender, vai realizar o BOS aqui, que é o pivô, vai continuar subindo, a gente não sabe, a gente vai avaliar conforme o mercado vai se movimentando, conforme ele vai subindo aqui, né? Agora, só dele fazer isso aqui, se a gente estiver fazendo todo esse estudo em um tempo gráfico maior, cara, aquilo já vai representar uma bela movimentação de trade. E aí você tem que fazer o quê? Cara, se for um índice, por exemplo, você vai fazer um day trade, né? Então vai ser tranquilo, você vai pegar aquilo ali e vai surfar aquela movimentação, vai fechar o trade e tudo bem. Agora, se você estiver falando de cripto, né, que aí é o lindo do mercado de fato, porque você trabalha com risco-retorno, o que você vai fazer? Cara, você vai se posicionar aqui numa compra e vai estar surfando essa movimentação conduzindo o seu stop, né? Fazendo condução de stop e realizando parciais. Isso significa que você vai aproveitar o máximo daquela movimentação, né? Até que o preço vai perder um fundo, vai te estopar no lucro, né? Lá em cima, nessa condução, e você vai surfando, porque caso o mercado venha subindo, 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 você vai acompanhando e vai surfando junto, sempre fazendo a condução para proteger os seus ganhos, realizando parciais para já colocar dinheiro para dentro e estar aproveitando se o mercado quiser ir para a lua, né? Você vai surfando isso junto com eles. Beleza, galera? Então, como que a gente trabalha para saber essa questão de força das tendências, né? Como que a gente entende isso e como que a gente faz esse alinhamento de fato das tendências? Cara, esse material aqui, olha só, eu já fiz um vídeo, né, onde eu mostrei para vocês como que a gente trabalha com essa questão de forças. Recomendo que vocês assistam, vai estar recomendado aí no final desse vídeo, mas eu vou falar brevemente aqui. Olha só, galera, o que a gente tem, né? Aqui a gente tem a questão da velocidade, projeção e profundidade. São 3 conceitos para a gente estar avaliando a questão da força de um movimento de tendência, né? Se aquele movimento está forte, se ele já está fraco, se é um movimento que ele está totalmente saudável ou um movimento que está cansado já, né? E remete a uma reversão. Movimento cansado remete à reversão. Movimento saudável remete à continuação, né? Então, cara, primeiro ponto é a velocidade, né? Então, aqui a gente tem um movimento de alta, quando ele sobe muito agudo, sobe muito reto, a gente entende que a gente tem força naquela tendência, que é um movimento
forte. Porém, se ele antes estava subindo de forma lateral, a gente entende que antes ele estava subindo com fraqueza e entrou força naquela tendência, né? Entrou força naquela movimentação. E aqui é o mesmo exemplo ao contrário, né? O mercado veio forte, começou a subir fraco. Aqui no Bitcoin a gente tem um exemplo muito bom disso, né? Vou jogar aqui no Bitcoin, olha só, no macro, né? Bitcoin, vou jogar aqui no macro. Cara, o que a gente tem aqui no 4 horas do Bitcoin? Vamos olhar. Olha só, o mercado ele veio subindo agudo, né? Ele veio subindo muito forte, ou seja, com velocidade, né? Ele veio subindo com velocidade. Olha só, bem parecido com esse exemplo aqui, né? Ele vem subindo muito forte e aí ele começa a subir de forma mais lateral. Olha aqui no Bitcoin, olha como é que ele subiu muito forte, né? Isso aqui mostra a força do movimento. O movimento está forte. Você não pode querer ficar vendendo aqui, né? Muita gente tenta vender aqui, tenta vender aqui, tenta vender aqui, tenta vender aqui e por aí vai. Não faz sentido, né, galera? Por quê? O movimento está muito forte, está agudo, está reto, né? Aquilo representa uma força da tendência. Se a tendência ela está saudável, ela tende a continuar. Se a tendência está cansada, ela tende a reverter, né? Então a gente tem que estar de olho nisso. Como que o movimento está se seguindo? Como que essa tendência ela está? Então aqui, olha só, perfeito, né? O exemplo é exatamente igual. Olha aqui, o movimento subiu agudo, depois ele começa a subir fraco. Isso não significa que a gente vai chegar aqui e vai reverter a tendência. Claro que não. Pode entrar força novamente e o movimento começar a subir agudo. Só que a gente tem que estar avaliando esse movimento, né? A gente tem que estar avaliando o movimento presente. Isso é muito importante. Essa questão do movimento presente, da objetividade, é muito importante para o trader, né? O trader, ele foca muito no momento presente. Ele age sobre o que o mercado está te mostrando ali na hora, naquele momento, no momento presente, com objetividade. Isso é extremamente importante. É diferente de um analista, né? Cara, um analista, os melhores analistas, eles são péssimos traders, tá? Isso é uma informação que muita gente desconhece. Os melhores analistas são péssimos traders. E os melhores traders do mundo, eles são ruins analistas, né? Eles são analistas ruins. Então, isso é bem controverso para muita gente, porém não, porque, cara, trade é uma coisa, analista é outra coisa, né? O cara ser um bom analista é totalmente diferente de o cara ser um bom trader, porque, cara, o trader ele age sobre o que o preço está fazendo, sobre a movimentação ali objetiva, sobre o que o mercado está te entregando naquele momento. Claro que a gente tem que estar trabalhando com vieses, né? Tá observando o que o mercado pode vir a fazer, possíveis movimentações no macro e tudo mais. Então a gente acaba fazendo um trabalho um pouco de analista, mas o foco não é esse. Por quê? A gente só monta posições quando as coisas estão muito alinhadas, quando as coisas fazem muito sentido no momento presente. Então esse é o trabalho do trader, é extremamente importante isso, beleza? Então tem uma diferença muito grande, queria estar ressaltando isso. E a gente tem aqui, galera, o mercado subindo forte, depois ele começa a subir de forma lateral. A gente consegue perceber que ele tem dificuldade em corrigir, ou seja, a força vendedora ela não entrou em campo, né? A força compradora ela está totalmente dominando o movimento, né? Lá no Instagram, galera, eu comentei com a galera sobre essa estrutura, né? Que a gente tem aqui, cara, o movimento muito nítido da força compradora no comando e, cara, muita gente pergunta, né? Cadê a captura de liquidez? Galera, não é toda estrutura de Wyckoff que a gente vai ver aquelas nítidas capturas de liquidez típicas de onda C. Não é toda a movimentação, tá? Não é toda a estrutura que a gente vai ver isso. Porém, normalmente a gente tem as capturas de liquidez, só que quando a gente tem uma fase C escondida, né? Quando que a gente tem uma fase C escondida? Quando a gente tem os movimentos de captura de liquidez dentro da estrutura. Então eu posso jogar aqui numa hora, vai ficar bem nítido. A gente teve aqui a movimentação, captura de liquidez dentro da estrutura, né? Aqui a gente deixa bases de liquidez. Olha esse movimento que característico, né? Um movimento de captura de liquidez, inclusive muda o caráter, gera uma movimentação de alta. Aqui a gente tem regiões de liquidez dentro dessa estrutura que é capturada, né? Justamente aqui, ó. Ela é capturada por esse movimento aqui de captura de liquidez, porém não capturou a liquidez abaixo desse fundo aqui, né, nivelou e tudo mais, mas dentro da estrutura a gente teve o movimento de captura de liquidez. Então isso é natural quando a gente não tem os movimentos típicos de onda C que a gente conhece bem das estruturas, tá? Natural mesmo. Não é sempre que vai acontecer, tem que ficar sempre de olho na possibilidade da movimentação de captura de liquidez clássica, tá? Porque ela pode ocorrer depois de já ter ocorrido essa captura aqui dentro, interna, a gente pode sim ter uma movimentação e gera oportunidades incríveis, né? Ainda mais quando a gente tem nítido aqui
que a força compradora está no comando. Então, se o preço vem aqui embaixo, gera boas oportunidades de compra, visando a movimentação de alta. E beleza, galera, o que a gente tem? O mercado aqui, de forma bem nítida, subindo de forma lateral. Não entrou força vendedora ainda, né? Perdão, força vendedora ainda não entrou. A gente consegue perceber isso, porque o preço não consegue corrigir, o preço não consegue cair de forma alguma. Olha só, aqui ele tentou cair, olha como é que ele foi absorvido pelos compradores. Olha os pavis nessa parte de baixo e na parte de cima também. Tem uma briga aqui acontecendo, mas o preço ele continua subindo devagarinho. O que a gente pode ter aqui, galera? Pode ter a movimentação buscando essa outra região aqui em cima, né? Esse aqui é um order block lá de trás, é um order block antigo aqui do Bitcoin, e é um order block que eu estava até aguardando o preço há um tempão atrás, a galera lá do Telegram sabe, né? Justamente nessa movimentação, eu queria que o preço beliscasse essa região aqui, a gente está montando a venda. Porém, o que a gente teve, né? Esse cenário de FUD, né? Quando a FTX quebrou, a galera aí de cripto que está acompanhando esse cenário do mercado sabe muito bem, né? Lá no Telegram eu falei também com a galera, a questão do FUD. O que é o FUD, galera? Aquele cenário de medos, incertezas e inseguranças. Então, um cenário que assombra o mercado, né? Causado aí por questões de insegurança, de fato, né? A FTX quebrou, uma grande corretora quebrou, o mercado caindo há mais de um ano, então entra esse cenário de medo no mercado, a galera começa a querer sacar os dinheiros das corretoras, começa a querer vender, fica insegura de fato, fica com medo, insegurança e com incerteza. Isso significa FUD dentro do mercado, né? É um termo. E o que acontece? A galera lá do Telegram sabe, quando eu expliquei sobre o FUD, fiz uma análise lá, mandei um vídeo para a galera, e eu comentei, o que a gente costuma ter? Pode puxar aí no Telegram, né? Vocês vão ver eu falando sobre isso. Quando a gente tem um FUD, o mercado cai forte. E o que acontece? O mercado tende a retornar, né? Quando aquilo esfria, o mercado retorna. Então ele cai forte e ele retorna. O que está acontecendo aqui? Né? A tendência é que aconteça isso. O que está acontecendo exatamente nessa movimentação, galera? Isso aqui foge de qualquer estudo, né? Estudo de ondas, qualquer visão gráfica, visão de análise técnica e tudo mais. Isso acaba fugindo. Por quê? É um cenário de notícia, né? Um cenário totalmente imprevisível, né? Um cisne negro. Uma grande corretora quebrou, gerou esse cenário logo no fundo do mercado, mais de um ano caindo. Então a galera fica com medo, vende em peso, e aí a gente tem uma configuração de uma queda forte dessa, que não estava previsto, né, a movimentação de queda, mas antes para o preço visitar essa região, aí sim começar a cair, não necessariamente cair tão forte assim, mas caindo, vir caindo e testar essa região de liquidez aqui embaixo. Porém, quanto desse cenário, o mercado caiu bem forte, bem reto, olha só. Caiu forte aqui, não deu outra, né? O cenário de FUD nítido. Isso aqui é clássico, galera, clássico. Sempre que acontece um FUD, acontece exatamente uma movimentação assim. O preço cai reto, olha só, meio que acumula, né? E bum, volta para o mesmo patamar que ele estava antes, né? Porque foi de fato um cenário de FUD. Isso aqui comprova para nós que essa queda foi um cenário de FUD, né? Então, provavelmente se não tivesse acontecido isso, a gente teria quedas, com certeza. Estava dentro do estudo, né? Essa movimentação de baixa. Agora, provavelmente ele ficaria dentro dessa estrutura mais tempo, né? Tá vendo? A gente tem uma estrutura maior aqui. Provavelmente ele ficaria aqui mais tempo para aí depois ele vir visitar essa base de liquidez aqui, vir capturar e tudo mais, geraria uma movimentação muito mais harmoniosa. Porém, a gente teve esse cenário e a gente alinha o estudo a partir disso, sem problema. E, galera, então analisando essa força desse movimento de tendência, a gente percebe que, cara, ele está com dificuldade de parar, de fato, de subir, né? Ele pode querer buscar essa região mais aqui em cima, enfim, ficar de olho. Mandei lá todo o viés de ondas que eu estou de olho lá no Telegram para a galera, não vou entrar nisso aqui. A gente pode estar diante de uma onda 4 maior, né? Em vez de já ter entrado na onda 5, a gente pode estar aqui num A, um B e um C vindo aqui em cima para a gente trabalhar depois ainda uma onda 5, né? Já até coloquei a onda 4 aqui. Vou voltar ela para cá, porque o estudo principal é ela aqui. Mas tem essa possibilidade da onda 4 ainda estar formando um movimento totalmente complexo, compreendendo toda essa movimentação lateral aqui, tá? E aí, a gente fica de olho nisso. Porém, isso aqui tá com muita cara também de um ABC, né, galera? Aqui tá com muita cara de um A, B e um C. Movimento de C, compreendendo os 5 subfractais de uma onda C. 1, 2, 3, 4, trabalhando uma 5, buscando, por exemplo, essa região de oferta, ficaria bem alinhado. Então, vamos observar essas movimentações, ficar de olho na força das tendências. Por quê, galera? Quando a gente tem um alinhamento das tendências, né? Isso que eu queria falar. O que a gente tem aqui nos 5 minutos, por exemplo? Olha só.
tem uma nítida tendência de alta, né? O preço aqui agora está lateralizado, ele continua subindo, né? Mas a gente tem uma nítida tendência de alta nos 5 minutos. Beleza. No 15 minutos, mesma coisa, a gente tem uma nítida tendência de alta. Agora, no 1 hora, galera, a gente já começa a avaliar esse cenário. A gente tem aqui uma tendência primária de alta, né? A questão das tendências, a gente tem que entender elas. A gente tem tendências terciárias, secundárias e primárias, né, galera? Então, cara, não é ficar gravando, uma tendência terciária, uma tendência secundária, uma tendência primária. Cara, eu não recomendo isso, né? Não recomendo, de fato, para você ficar gravando isso. Mas você tem que entender que o mercado, ele é fractal. Então, a gente vai ter tendências maiores, tendências medianas, né, que estão ali mais ou menos no meio, e tem tendências que são menores, né? Então, pequenas tendências vão acabar formando tendências maiores, mas não necessariamente assim que a gente tem uma formação de uma tendência menor, ela vai representar a reversão de uma tendência maior. Claro que não. A gente pode estar só diante de um movimento corretivo de um movimento maior, né? De um tempo gráfico maior. Então, galera, aqui no 1 hora a gente percebe que a gente tem uma inversão de fluxo e isso é muito positivo, né? A gente faz um boss, né, bem grande aqui, uma movimentação de alta, se a gente jogar lá no 4 horas. Aí, de 1 hora para frente, a gente já tem todo esse cenário, né? O que a gente tem? Cara, um boss, né? Um pivô de alta, ou seja, uma inversão de fluxo. E uma inversão de fluxo, galera, é muito importante para a gente ter uma reversão de tendência, com certeza. Mas, cara, é só um pivô, né? Só um pivô. Um pivô ele não significa muita coisa. A gente precisa ter uma mudança de caráter. Então, o preço perdendo esse topo aqui, cara, a gente começa a reverter a tendência, por exemplo, no 1 hora para alta de fato. A gente começa a reverter no 4 horas um pouco, mas no 4 horas dá até para pensar que a gente começou a reverter uma micro reversão, mas no diário, galera, de forma alguma, tá? No diário, de forma alguma. E todo esse cenário que a gente está falando disso aqui, cara, é um fundo macro, né? É um potencial movimento de fundo macro. Então, a gente tem que levar em consideração os tempos gráficos maiores, diário, semanal, mensal. E, cara, aqui no diário, a gente precisa romper esse topinho aqui, tá? A gente precisa romper esse topo e mesmo assim, mesmo rompendo esse topo, a gente tem aquele viés ainda de estar diante de uma potencial movimentação de onda 4 complexa, né? Que é justamente o que eu mostrei para a galera lá no Telegram. Onda A, onda B e onda C. Isso é um viés totalmente plausível caso o mercado continue querer subindo aqui, tá? E aí, o que a gente tem que ficar de olho? Cara, nessa região aqui que ele tá, nessa outra de cima. Se ele passar direto para essas regiões, a gente já puxa muito para esse viés, tá? De onda 4 complexa maior. Vou estar de olho nisso, focando na questão das tendências. Quando a gente tem um alinhamento, galera, fica tudo mais favorável, ou seja, uma reversão de tendência de fato é quando a gente tem um alinhamento das tendências, quando as tendências ficam todas para alta, né? Então, o que a gente tem aqui nesse momento? Cara, a gente tem as tendências maiores em uma movimentação de baixa, né? Tendência de baixa em tempos gráficos maiores, em tendências maiores e tendências de alta em tempos gráficos menores. Isso pode representar o quê? Uma simples correção, né, galera? Então, tem que ficar de olho ainda sim nessa movimentação de baixa que pode ocorrer. Mas o preço vai fazer isso aqui? Não necessariamente, né, galera? Não necessariamente. Pode fazer, claro, mas não necessariamente. Provavelmente, se ele vier caindo, ele vai fazer isso, né? Obviamente, ele não vai cair direto, mas não necessariamente assim, né, galera? Ele pode, cara, ficar aqui, olha só, ele pode estar, vamos supor que ele respeita essa região, ou ele vem aqui em cima, respeita depois a outra, aí vem caindo, aí tem uma movimentação de alta, busca essa região, fica aqui dentro dessa estrutura, tá vendo? E aí depois lá na frente, cara, ele vem a buscar uma movimentação de baixa, vem a testar esses fundos aqui, né? Então isso é totalmente possível. É uma movimentação de baixa que pode sim ocorrer ainda? Totalmente, tá? Essa movimentação de alta aqui, ela não pode te animar assim, porque senão você vai entrar no FOMO, né? Você vai entrar desesperado, achando que o preço está indo sem você. E é justamente por isso que acontecem essas movimentações, né? Na maioria das vezes, cara, a gente tem essas movimentações de alta, a galera fala, tava aqui todo mundo, né? Todo mundo aqui esperando, fala, cara, eu não vou comprar, vou esperar o preço ir lá embaixo para comprar na mínima, comprar no fundo. E aí, o preço faz isso aqui. Aí a galera fica desesperada, entra no FOMO, fala, nosso preço vai ir sem mim, e eu tive a oportunidade de comprar o preço a 15 mil, 16 mil, e agora ele já está a 21 mil, né? Então, olha só, já era. O que eu vou fazer? Começa a comprar desesperadamente aqui, ó, achando que o preço vai para a lua, né? E aí foi só um movimento corretivo em A, B,
C, aí ele cai de novo, liquidando todo mundo que entrou no FOMO, né? Então isso é natural, pode acontecer. Por isso que eu não tiro ainda essa possibilidade só por conta dessa movimentação de alta, claro que não, né? Claro que não. E sempre de olho também nessa movimentação, que é uma movimentação forte, que é uma movimentação que está com os compradores no comando, então a gente tem que ficar atento a isso e para vender tem que estar tudo muito alinhado, a gente precisa de ter um alinhamento de fato. Ou seja, qual que é o alinhamento? Cara, essas tendências dos tempos gráficos menores, elas precisam começar a querer reverter. Então, olha só, precisa entrar força vendedora, né? A força vendedora precisa entrar em campo, isso é essencial. Olhando aqui no 15 minutos, olhando no perpétuo, né? Eu gosto de olhar os tempos gráficos menores. No perpétuo, eu entrei em outro. Olha só. Né? Então, aqui o que a gente tem, galera? Exatamente o cenário desse aqui, ó. Né? Pessoal, o preço subindo forte e no lateral, né? Eu mostrei isso lá no macro, mas olha aqui no 15 minutos como que tá muito bonito, né? Pessoal, perfeito. O mercado subindo muito rápido, em velocidade, depois ele começa a subir mais lateral. Continua subindo, só que de forma lateral. Aqui a gente tem bases de liquidez e tem aquela região lá em cima aqui que ele pode querer beliscar ela, pode querer testar esse order block lá de cima, né? Então tem que ficar atento a isso. Quando a gente perceber a entrada de fluxo vendedor aqui, quando o 15 minutos, por exemplo, querer perder fundos relevantes, né, galera? Fizer uma movimentação de baixa, perder regiões importantes, eu não diria que é uma região muito importante não, tá? É uma regiãozinha, mas não é muito importante. O ideal seria se ele subisse mais, né? Para representar isso que eu estou querendo falar, o ideal seria se ele subisse mais. Por exemplo, ele viesse, aí ele perde essa região. Boom! Essa é uma entrada de fluxo vendedor forte. Tá? Claro que a gente pode especular entradas mais aqui em cima ou entradas aqui e montar uma oportunidade interessante, claro. Mas aí você precisa ter um profissionalismo maior, você precisa estar mais avançado no mercado, porque você vai assumir um risco muito maior. Agora, para você ser objetivo, galera, cara, tem que entrar fluxo vendedor forte. Ou seja, perder fundos relevantes no movimento agudo, no movimento que demonstre que a força vendedora entrou em campo. Por quê? A gente só tem a força compradora em campo. O movimento só sobe, o preço não consegue cair de forma alguma. Você vai ficar vendendo, né? Você vai ficar entrando na frente do trem? Não pode. Por quê? Você precisa do alinhamento das tendências. Tempos gráficos maiores eles ainda estão alinhados para baixa. Cara, quando o mercado alinhar os tempos gráficos menores também para baixa, vai gerar boas oportunidades de venda, né? Mas precisa desse alinhamento. Então, por exemplo, se ele perde essas regiões, quando ele volta, se ele volta fraco, porque se ele volta forte, o que a gente tem aqui, galera? Só um movimento corretivo, né? Um movimento quando a gente perde um fundo válido e a gente tende a reverter essa tendência, cara, quando o preço continua na direção da tendência primária, né? Ou seja, aqui a gente tem uma tendência de alta, e aí a gente tem essa movimentação, e aí entra a força vendedora e perde fundos significativos. E aí o preço volta a subir, volta na direção dessa tendência aqui que antes a gente tinha, cara, ele tem que subir em características de teste agora. Antes ele subia em características de impulsão, ou seja, movimentos a favor da tendência são movimentos fortes, são movimentos impulsivos. Movimentos contra a tendência são movimentos corretivos, são movimentos de teste. Então, se ele sobe com características de impulsão, cara, a gente está numa tendência ainda nítida. Agora, se ele sobe com características de teste, com características de correção, aí sim a gente está num cenário de reversão. E aí a gente começa a alinhar esse micro com macro e o macro com micro. Ou seja, alinhando as tendências. Então isso é de extrema importância, tá, galera? Muito, muito importante mesmo. Questão da velocidade, questão da projeção. O que significa a projeção? Cara, a amplitude dos movimentos de impulsão, né? Os movimentos de impulsão, eles mostram para nós se a gente está diante de um movimento forte ou um movimento fraco. No Bitcoin é nítido, né, que a gente está diante de um movimento forte, cara. Pô, uma tendência nítida aqui no 4 horas. Fortíssima, né? Uma micro tendência, né? Porque estamos em tendência de baixa. Mas a gente tem uma micro tendência, né? Uma tendência primária dentro de tendências maiores, né? Exatamente isso aqui. Cara, aqui dentro a gente vai ter tendências. Entendeu? A gente vai ter tendência, só que uma tendênciazinha primária, uma tendênciazinha menor, que está dentro de uma tendência muito maior que representa só uma correção, né? E lá em tempos gráficos menores vai representar de fato esse movimento de tendência de forma muito mais nítida, de uma forma muito mais clean. Então, é de extrema importância essa questão.
tá? Da amplitude dos movimentos impulsivos. Aqui a gente só tem impulsão forte. Olha só, o movimento nem tem correção, né? A outra aqui vai ser exatamente a questão da amplitude dos movimentos corretivos. Cara, movimentação nem correção tem. Entende? Nem correção tem. Então, a gente, para avaliar esse movimento, a gente precisa ver o preço corrigindo. A gente precisa ver ele caindo. E ele vai cair em algum momento, tá, galera? Ele vai sentir alguma região e ele vai cair. Como ele subiu agudo, ele tende a cair agudo. Não necessariamente, igual eu falei, fazer isso aqui. Claro que não. Mas quando começa a cair, ele tende a cair com mais velocidade, tá? Porque ele subiu muito agudo, cai muito agudo também. Então, natural. Vou ficar de olho nisso, né? Então, busque sempre o alinhamento, entenda a fractalidade do mercado, entenda as tendências, né? Quando você tem um alinhamento das tendências, então, tá, tô lá no índice, quero pegar o macro com o micro. Qual que é a tendência do 15 minutos, cara? A gente está numa tendência que ela está revertendo uma tendência de alta, né? Então, você joga lá no 15 minutos, só para a gente fechar. Olha só, 15 minutos está assim, né? Está numa movimentação de alta e agora a gente perdeu um fundo significativo no 15 minutos. Cara, a gente está numa potencial movimentação de baixa agora, né? Uma possível início de tendência de baixa no 15 minutos. Então, eu vou jogar nos 5 minutos, vou jogar no 2 minutos, no 1 minuto. O que eu vou buscar lá, galera? Vou buscar um alinhamento, né? O que eu vou buscar? Cara, lá no minuto a gente começa a subir, e aí a gente monta um cenário bacana aqui. Claro que lá no 15 minutos a gente vai buscar por regiões de interesse, né? Vai buscar por regiões de interesse para esse preço, movimento de teste, buscar essa região lá do 15 minutos mesmo e tentar segurar. E a gente joga no 1 minuto, cara, a gente vai ter uma microzinha tendência de alta, mas a gente vai estar revertendo. Para quê? Para a gente buscar esse alinhamento, né? Um alinhamento para estar surfando essa movimentação. Isso é muito importante, beleza, galera? É de extrema importância a questão do alinhamento das tendências. Quando a gente tem o mercado todo apontado para alta em todos os tempos gráficos, isso vai acontecer no Bitcoin quando a gente entra num bull market, cara, vai ficar totalmente favorável para você comprar. Você não pode ficar querendo vender muito. Claro, gera boas oportunidades, gera, mas o risco é muito maior. Então, de 10 trades que você pega, cara, 7, 6, 7 vão ser de compra, tá? No movimento quando a gente tem todas as tendências apontadas para alta. Agora, todas as tendências apontadas para baixa, de 10 trades, 6, 7 vão ser de venda, porque o movimento está muito mais favorável nessa direção do que você ficar entrando em trades em movimentos corretivos, né? A gente tem que sempre buscar surfar as impulsões e não as correções. Então, se a tendência dos tempos gráficos, o alinhamento delas, nos diz que os movimentos impulsivos eles estão de baixa, então a gente tem que estar atento a eles. Então, continuo aqui observando, não desconsiderando essa movimentação de alta, mas observando que entre força vendedora para ver como que esse preço vai se movimentar quando ele quiser tentar cair. Vamos ver até onde para isso aqui para a gente verificar se o movimento vai se estender mais, e a gente vai ter alta mesmo, ou se só passa de um cenário de FOMO, né? A galera entra desesperada, mas eventualmente o preço fica lateral, e busca regiões mais abaixo, mais para frente, né? Então vamos ficar atento a isso. Busque esse alinhamento, entenda essa fractalidade. Eu tenho certeza que isso vai te agregar demais a encontrar as melhores oportunidades, né? As verdadeiras oportunidades. Beleza, galera? Então me siga lá no Instagram, estou gerando muitos conteúdos lá, recomendo demais, o link está aí na descrição, e no nosso grupo do Telegram, que eu vou gerar alguns belos conteúdos aí essa semana lá também no grupo do Telegram, beleza? Vou mandar alguns vídeos, fazer algumas análises com a galera e bora. Pretendo fazer algumas lives também, galera. Bora, valeu!